Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o que eu faria hoje se eu estivesse começando do zero no Day Trade, né? Hoje tem tanta informação aí difundida, divulgada, tantas pessoas ensinando, que eu sei que muitas vezes acaba assim criando mais uma confusão mental, né, do que ajudando, né? Então eu vou passar o que eu faria, né, se eu estivesse começando lá atrás, né? Lógico que as coisas mudaram hoje e a gente tem que usar isso a nosso favor, né? Eu comecei no mercado em 2014 e não tinha nem de longe o mesmo acesso ao conhecimento que tem hoje. E isso, de certa forma, eu acredito que mais atrapalha do que ajuda, e eu vou passar para vocês o meu ponto de vista, tá? Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, @ShotScalper3. Tem 2 links aí na descrição, um para você operar ao vivo comigo, minha sala ao vivo, e um outro se você quiser um acompanhamento individual. É uma mentoria 1x1, onde eu vou pegar na sua mão e eu vou te trilhar aí até você conseguir ter resultado. Os 2 links estão aí. Então, vamos lá. Hoje, como eu disse para vocês, tem muita informação na internet, tá? E isso eu acredito que mais atrapalha do que ajuda. Então a primeira coisa, se fosse lá atrás eu estivesse começando e eu pudesse ter tido essa orientação, a primeira coisa seria não estudar desordenado, né? Hoje, se você vai na internet, tem muita informação. Você vai ver inúmeras pessoas falando de inúmeras formas de operar. Você vai ver gente operando gráfico limpo, como eu aqui, ó, que não usa indicador, analisa só o contexto. Você vai ver pessoas operando análise técnica, né, com indicadores. Você vai ver pessoas ensinando os seus próprios setups. Eu tenho o setup X, eu tenho o setup Y. E você vai ver também pessoas, muitas vezes, operando estilos, né, técnicas específicas. Então, assim, tem muita coisa. E aí, o que você vai fazer? O que você faz normalmente no início? Você consome tudo. Eu fiz isso. Então você quer aprender a operar gráfico limpo, depois você quer aprender indicador, depois você quer aprender o setup Y, depois você quer pôr a regra de coloração. Então você fica com um monte de coisa e você fica desordenado, né? Você fica meio perdido, né? Essa é a verdade. Na hora que você abre um trade, muitas vezes você tem duplicidade na leitura. Você está vendo às vezes o preço, por exemplo, dando uma venda aqui do price action puro, mas aí você tem uma média móvel por baixo e aí você fica com medo de vender. Mas aí às vezes o outro indicador não está dando leitura nenhuma e aí a sua cabeça ela fica gigante. Você não sabe se compra, você não sabe se vende, você fica naquela. E agora? O que eu faço? Compro, vendo? Então muitas vezes você fica estagnado por excesso de informação. É o que eu chamo de obesidade intelectual. Você sabe muita coisa, mas você não consegue colocar essas coisas em prática. E isso acaba que não adianta nada, mais vai te atrapalhar do que te ajudar. E hoje, com a experiência que eu tenho, com os resultados que eu obtive ao longo de todos esses anos, eu focaria primeiramente, antes de tudo, em aprender a movimentação do preço, tá? Porque muitas pessoas acabam começando de trás para frente. A pessoa, por exemplo, joga um monte de média móvel no gráfico dela, querendo a leitura em cima da média, né? Querendo ter a entrada ali do trade exclusivamente na média móvel. Bateu na média, eu entro. A média cruzou para cima, cruzou para baixo, eu vendo, eu compro. E está completamente errado, né? A primeira coisa que você tem que pensar na hora que você olha para um gráfico é entender o que cada uma dessas barras aqui está te contando. Porque o preço, ele conta uma história. Então, por exemplo, eu já falei inúmeras vezes aqui sobre as estruturas, mas cada barra que é formada, cada tipo de movimento, né, teste de topo, teste de fundo, tem um sentido por trás disso. Rompimento de fundo, pullback, correção, tudo isso no final das contas vai contar uma história. E se você souber ler essa história, muito provavelmente você já sai à frente, né? Às vezes você não vai nem sentir falta daquele indicador que às vezes você coloca no gráfico, por exemplo, para enxergar a tendência. Eu uso essa média móvel aqui só para enxergar a tendência do dia. Só que às vezes você não vai precisar mais dessa média porque você vai entender a história que o candle está te contando. Entendeu? Então, o preço rompeu um fundo, confirmou, pressão vendedora. O mercado jogou para a mínima, não rompeu, começou a segurar, mercado perdendo força. Então, acaba que os indicadores, eles começam a ficar de lado. De verdade, hoje com a experiência que eu tenho, eu não aconselharia de forma alguma a pessoa começar colocando indicador no gráfico. O indicador, ele causa uma dependência negativa. Muitas vezes você vai ficar procurando no indicador a entrada.
E o indicador, ele não te dá a entrada, quem dá a entrada é o preço. E aí, se você quiser, você pode usar ali o indicador como uma ancoragem, né, como uma confluência. Eu não gosto, tá? Não curto. Mas assim, se você quiser usar, beleza, mas não é necessário quando você aprende a ler o preço. Outra coisa que se eu tivesse começando eu não faria e eu errei muito lá atrás, que é o quê? Fazer depósito picado. Né? Quem nunca, por exemplo, tô com R$200 aqui, vai lá, joga na corretora, deposita lá R$200, aí abre um trade com um contratinho, tomou um stop, 2 contratos, zerou a conta. Daqui a pouco o que a pessoa faz? Joga 300, joga mais 300, daqui a pouco perdeu, joga 400 e fica nessa de picadinho, picadinho. Não compensa, não vale a pena. Óbvio que você não vai pegar, por exemplo, um dinheiro grande e vai jogar no mercado aleatoriamente, porque é grande chance de você perder. Mas a partir do momento que você tem assim o mínimo da leitura, da contextualização, o que você vai fazer? Coloca um dinheiro um pouco maior, cara, para você conseguir gerenciar. Como que você vai gerenciar, por exemplo, operando R$200, R$400? É impossível. Coloca uma grana um pouquinho maior, R$1.000, R$2.000, R$3.000, para você conseguir ter um pouco mais de fôlego para gerenciar esse capital. Porque muitas vezes você quebrou essa conta de R$200, R$300, não foi porque você, tipo assim, errou a técnica, a leitura. Às vezes você até fez a entrada certa, mas é porque você não tinha margem, entendeu, para errar. Então é um grande erro, na minha concepção, a pessoa ficar colocando esses valores picados, né? 200, 400, 500, aí perde, deposita mais. Eu não acho que é interessante. Pega um capital maior e coloca lá e opera com um gerenciamento minimamente decente, né? Arriscando, sei lá, uma quantidade pequena desse capital, talvez 3, 4, 5, 6%, não sei se for um capital mais baixo, né? Para você ter fôlego. Você vai errar? Vai, mas você tem margem para poder errar, entende? Não é aquele negócio tipo, se eu errar aqui acabou, fim de jogo para mim. Não. Então, outra coisa que eu faria, não colocaria picado. Antigamente, as margens para a gente operar era muito baixa, né? Eu peguei época aí que a margem para operar mini índice era R$25. Então, tipo, a pessoa colocava R$100 na corretora, ela abria 4 contratos. Então, uma questão de segundo, o dinheiro evaporava, dependendo se abrisse uma posição aí o preço já voltasse contra, entendeu? Então, não vale a pena colocar dinheiro picado. Tá? Mesmo se eu estou começando, cara, mesmo assim, como é que você vai aprender se você não tem margem para errar? Coloca um dinheiro um pouquinho maior, R$200, R$300, isso vai fazer a mínima diferença para você. Outra coisa que hoje, se eu estivesse começando, eu queria ouvir alguém me falando isso. Começa com um contrato, sem olhar para valor. Parece simples, mas é óbvio, quem está começando tem que começar com um contrato. Mas não é isso que acontece, cara. Eu vejo isso na prática. O que eu vejo... Nossa, meu web tá tremendo aqui. O que eu vejo na prática, galera, é o seguinte: as pessoas, o iniciante principalmente, ele quer começar já ganhando dinheiro. Ele não quer operar um contrato, por exemplo, abrir um trade aqui, buscar 250 pontos no índice, fazer R$50, buscar 300 pontos, 400, fazer 60, R$80. Não, ele não quer isso, ele já quer ver dinheiro. Por quê? Porque ele vê lá no Instagram, né, o fulano que ele segue postando boleta de 10 mil, e aí ele olha aquele resultado dele ali, e aquilo ali é insignificante. Para ele é muito pouco. Então, não olha para valor, começa com um contrato, mas sem olhar o valor. Foca na boa execução, sabe? Foca na qualidade da sua entrada, na qualidade dos seus trades, né? Você não vai fazer dinheiro, por exemplo, eu tenho aqui R$1.000, R$2.000, cara, você não vai conseguir ficar fazendo R$200, R$300, R$400 em cima desse capital, é loucura. Agora, se você consegue performar bem em cima desse capital, se você opera certinho, bem encaixado, questão de tempo, você vai ali aumentando esse capital, aumentando o seu poder de negociação. Agora, ficar olhando para valor, você vai querer aumentar contrato, você vai querer buscar mais dinheiro do que o seu capital te permite. E isso com certeza vai fazer você acabar quebrando. Acontece com todo mundo, já aconteceu comigo e acontece com muita gente que eu acompanho. Outra coisa que hoje eu acho muito legal e eu vou dar a dica para você, mesmo que você não seja iniciante, mas você ainda está ali numa certa inconsistência, sabe? Seus resultados oscilam muito. Uma coisa que eu acho legal de fazer é você comprar o teste de uma mesa proprietária. Você vai comprar o teste mais baratinho, o capital mais baixo lá. Normalmente tem testes aí de 100 e pouco, tá? Então assim, é um valor que, dependendo da mesa, você consegue investir pouquinho. Para que você vai fazer isso? Para se desafiar, para colocar o seu conhecimento em prática.
Então você vai operar ali com o propósito de aprovar aquela conta, de aprovar aquele teste. Para quem não sabe, mesa proprietária, resumidamente, é uma empresa que ela pega o capital dela, se você aprovar um teste, obviamente, e ela te dá para você operar. Mas antes dela te fornecer esse capital, você precisa mostrar para ela que você sabe operar. Como é que você mostra isso? Passando em um teste. Então você precisa atingir ali meta estipulada pela mesa, você não pode perder uma certa quantidade de dinheiro ali. Passou, ela libera ali aquele capital. Então compra um testezinho pequeno, só para colocar ali o seu conhecimento em prática. Pô, aprovou, cara, quer dizer que você está operando bem encaixado. Quer dizer que você está com uma boa leitura, porque ninguém aprova teste de mesa proprietária, pelo menos aqui no Brasil isso não acontece, porque tem muitas travas. Na sorte, tipo você abrir um tradezão lá e em um trade você bater a meta, isso não existe aqui, né? Muitas delas têm regra de consistência, então você precisa manter um valor médio ali por dia. Então acho que é muito interessante a pessoa fazer isso. Um teste de mesa proprietária te coloca em prova de fogo, você vai testar o seu conhecimento. Se você não aprovar, beleza, quer dizer que algumas coisas ainda precisam de ajuste. Não quero dizer que eu reprovei uma mesa, eu não sei operar. Não, porque dentro de mesa proprietária, os testes eles são mais complexos mesmo. Então assim, eu quero que você se coloque uma prova de fogo, entendeu? Tipo, nossa, se eu aprovei esse teste aqui, se eu operar encaixadinho no meu capital, eu também vou fazer dinheiro. É só eu não ser ganancioso, não ter olho grande, né? Isso mudaria completamente o rumo que eu tomei lá atrás. Eu perdi dinheiro demais. Eu lembro que eu peguei uma moto que eu tinha, uma Teneré, eu vendi ela na época, vendi ela por uns 7 mil reais. Eu lembro que eu coloquei isso no mercado e eu perdi tudo. Operando igual um louco, sem direção nenhuma, na euforia ali, na ganância, olhando para dinheiro, perdi tudo. Né? Hoje eu vejo, naquela época, se eu tivesse feito do jeito certo, se eu tivesse pego aquele capital lá, talvez teria sido tudo diferente, eu teria perdido bem menos, eu teria machucado meu psicológico bem menos, entendeu? Então hoje eu falo para vocês, o tanto de conhecimento que tem na internet é bom e ruim ao mesmo tempo. Você aprende muita coisa boa, mas você também aprende muita coisa ruim. Você tem muita informação, você quer aprender tudo e acaba não colocando nada em prática. Então tem que tomar muito cuidado. E por fim, cara, se você segue um monte de gente no Instagram, faz um filtro. Exclui lá a maioria, foca naquele... O que você mais se identifica operar? Price Action puro. Então eu vou seguir a galera que fala de Price Action puro. De preferência poucos, 1, 2. Você não precisa de ficar olhando esse monte de gente, porque senão você vai ficar se comparando. Hoje eu tomei stop, fulano ganhou dinheiro. O problema tá comigo, tá com a minha técnica. Entendeu? E obviamente vou vender o meu peixe. Se você às vezes é iniciante ou já tentou e não conseguiu, cara, uma mentoria 1x1 é muito diferente de uma mentoria em grupo. Basicamente eu pego na sua mão e eu te mostro qual que é o caminho que você tem que trilhar. Então é um negócio muito mais direcional. É completamente diferente você estar numa turma ali com 10, 20, 30 pessoas e você tá ali 1 a 1 comigo e eu te direcionando, faz isso e aquilo outro. Então, fica a dica aí se você já está cansado de tentar nesse mercado, tá? É isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!